Ô, Jonathan, olha, em primeiro lugar eu quero lhe agradecer, viu? A gente já conversou, você esteve comigo lá na escola, nós conversamos. Eu lhe apresentei essa possibilidade de você fazer o seu curso que você tanto quer, tem vontade, quer aprender. E você acreditou em mim, acreditou na minha proposta, está aqui. Estamos começando hoje, é sua primeira aula. Então eu quero lhe agradecer por esse crédito, eu quero lhe agradecer por esse voto de confiança que você deu em mim. E eu quero lhe dizer o seguinte, veja, eu gosto muito de ensinar, eu tenho muito boa vontade em passar o conhecimento, é uma honra, é um prazer. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que você realmente se sinta satisfeito, para que você realmente aprenda. Eu já sei qual é o seu foco, o seu objetivo. Você quer aprender a consertar essas placas aqui, placas como essas, né? Que são as placas dos equipamentos inverter, geladeiras inverse, ar-condicionado inverter, né? Placas como essa aqui. É teu objetivo. Então a gente vai se concentrar, nós iremos nos concentrar aqui, nessas placas, Jonas. Então são 20 aulas, não é? Serão aproximadamente 4 meses e meio que a gente vai estudar, com muita dedicação. Eu, da minha parte, preparando as aulas, ensinando a você, dizendo cada ponto, cada coisa, você praticando, porque só a prática é que vai te dar base para que você possa ter condição de reparar essas placas. Eu quero que você entenda, antes que a gente comece, o seguinte, olha, eletrônica é um universo, é um mundo. Eu tenho 58 anos de idade e desde os 15 anos de idade trabalho com eletrônica e não sei tudo. Então não serão 20 aulas, não é em 4 meses e meio que a gente vai virar um técnico em eletrônica. Não, a gente precisa ter responsabilidade, seriedade, compromisso com aquilo que a gente faz. O que a gente vai fazer aqui para você que está começando é em 20 aulas te ensinar a começar a trabalhar com essas placas aqui, mas ensinar de uma maneira alicerçada, de uma maneira bem feita, para que você possa, a partir daqui, cada placa que você pegar, cada equipamento que tiver diante de você, você já não se espante com o circuito, já saiba como ele funciona, já seja capaz de fazer os testes nos componentes, de fazer substituição e fazer reparação. Mas o aprendizado é todo dia. Cada placa que você pegar, cada coisa que você fizer é um novo aprendizado. Quando a gente sabe fazer uma coisa em eletrônica, todas as vezes que a gente repete aquela operação, a gente aprende ainda mais com aquilo ali, ok? Então vamos lá. A primeira questão, olha, estamos estudando placa inverter. Nós já sabemos, o objetivo é placas inverter. Placas para ar-condicionado, placas para geladeiras. Vão acontecer inúmeras situações. Há pelo menos, Jonathan, pelo menos 820 modelos diferentes de placa no mercado hoje. Se você tiver paciência e for pesquisar, você vai constatar o que eu estou lhe dizendo. Mas nós não iremos estudar essas placas todas para poder ter condição de consertar. Por que não? Porque nós não vamos estudar placa. Nós iremos estudar os componentes eletrônicos. Então, esses componentes eletrônicos, todos os componentes eletrônicos que existem aqui, todos, a gente vai estudar cada um deles e mais esses módulos que estão aqui atrás. Então, de forma, Jonathan, que esses componentes aqui, mesmo que a outra placa que você tenha em mãos para estudar, ou a que você venha a pegar de um equipamento para consertar, esteja diferente do projeto que está aqui, mas haverão lá os mesmos componentes. Se você sabe testar um transistor MOSFET nessa placa aqui, você saberá testar ele em qualquer equipamento. Entendeu, Jonathan? Então é assim que a gente vai começar a estudar, para que você não se angustie caso a placa que você encontre para fazer o seu trabalho esteja diferente dessa placa que eu estou apresentando aqui para você. Aqui tem uma outra, olha, vou apresentar as duas aqui para você ver próximo.
Veja como são diferentes na estrutura. Então, ó, componentes diferentes, tanto de um lado da placa quanto do outro. Eu vou virar outra também para você ver. São diferentes, mas os mesmos componentes que existem aqui, da mesma maneira que funciona essa aqui, ou seja, o princípio de funcionamento é o princípio de funcionamento aqui. Por isso mesmo, como eu já disse a você, nós iremos estudar não as placas, mas os componentes eletrônicos, a eletrônica. Se você não encontrar uma placa de ar-condicionado inverter para treinar, ou mesmo que você já a tenha, toda e qualquer placa eletrônica vai ter os mesmos componentes que a gente irá estudar. Você quer ver um exemplo? Mais uma vez eu vou erguer aqui para você. Olha, tá vendo essa placa aqui? É uma placa de ar-condicionado inverter. Vou lhe apresentar uma placa nova aqui. Você está vendo essa placa aqui? É uma placa mãe de televisão LCD de 56 polegadas. Os mesmos componentes que existem aqui, tem aqui, de forma que eu posso tirar componente dessa placa de inverter para consertar essa TV, ou posso tirar a placa daqui, componentes daqui da placa da TV para consertar essa placa inverter. O que é que eu quero te dizer com isso? Que você também, durante o decorrer do curso, vai poder estudar numa placa como essa. Placa fonte, olha, vou apresentar mais para você ver, tá vendo? A placa fonte de uma televisão. Mesma situação das placas inverter. A única diferença é que essa placa foi projetada para gerar imagem e som. Já essa aqui não. Ela foi projetada para gerar pulsos, acionar motores. É bem diferente. Entendeu? Mas os componentes eletrônicos são os mesmos. Então você vai poder estudar numa placa como essa, você vai poder estudar numa fonte de alimentação de computador desktop, você vai poder estudar numa placa-mãe velha de computador desktop, não vai ter diferença. À medida em que você for estudando os componentes eletrônicos, aprendendo sobre eles, lendo e entendendo como eles funcionam, você irá encontrá-los em diversas situações. Você entendeu direitinho o que eu estou te explicando? Então vamos lá. Para começar o nosso curso, nesse primeiro momento, a gente precisa de alguns materiais nesse primeiro momento. Então, o que é que se precisa nesse primeiro momento? Uma placa, seja de que natureza for. Necessariamente não precisa ser uma placa de ar-condicionado de inverter. Se for, melhor ainda. Mas se não for, funciona do mesmo jeito, como eu expliquei, em qualquer outro tipo de placa, fonte. São placas fontes. Isso aqui é uma placa fonte, isso é uma fonte. Fonte chaveada. Isso aqui é uma outra placa fonte, fonte chaveada. As placas mães inverter, de ar-condicionado e geladeiras inverter, são fontes. Fontes de alimentação inteligentes, fontes chamadas chaveadas, com orientação por pulso, por PWMs. A gente vai estudar isso direitinho, você vai entender. Então é a mesma coisa dessa placa de TV, será a mesma coisa da placa de um computador desktop e também de uma placa-mãe de computador desktop. Até porque, Jonathan, olha, o primeiro componente eletrônico microprocessado da história foi o ENIAC, é um computador desktop. A partir daí, na verdade não é desktop, porque ENIAC tinha o tamanho de um prédio de 2 andares, resumiu-se em um computador desktop. Mas a tecnologia de todos os equipamentos eletrônicos microprocessados existentes no mundo derivam do computador. Por isso, se você pegar uma fonte de alimentação de um computador desktop, ou se você pegar uma placa-mãe de computador desktop, você estudando ela tem condição de consertar uma placa como essa aqui. Ok? Então vamos lá. Para começar, para nós começarmos trabalhando, precisa da placa. Nós iremos precisar de um multímetro digital. O multímetro pode ser um como esse aqui, olha, um multímetrozinho simples, tá vendo aqui? É um multímetro convencional. Esses multímetros você encontra até no camelô, esses multímetros aqui. Qual é a vantagem de se começar com um instrumento como esse aqui?
Você vai aprender a testar componentes, vai aprender a medir tensão, tensão alternada, tensão contínua, precisa saber trabalhar com tudo isso, saber como é que mede tensão alternada, como é que testa tensão contínua, como é que mede resistência. E esse instrumento aqui, se você errar e ele se danificar e ele queimar, o prejuízo é muito pequeno. Isso aqui você vai conseguir esse multímetro por R$30, R$35. Eu sugiro que, se você não tem prática para trabalhar com equipamentos eletrônicos, com instrumentos de medição, comece com um instrumento como esse aqui, para que não corra o risco de você comprar um instrumento caro e ele venha a se danificar, venha a queimar, caso você erre um teste. Você tenha dificuldade, esqueça uma escala aqui e meça uma grandeza elétrica, uma corrente elétrica num lugar onde é para medir resistência, por exemplo, ou continuidade. Isso iria queimar o instrumento multímetro, ok? Então, olha, inicialmente um instrumento multímetro, como esse aqui, um joguinho de ponteira simples. Se você optar por comprar esse tipo de multímetro aqui, baratinho, para você trabalhar R$35, saiba que essas ponteiras são fracas. Elas se quebram, descolam aqui dentro. Então, o que é que você faz? Você vai abrir, pegar a ponteira, colocar nessa posição que eu estou fazendo aqui e vai dar uma gotinha, um pinguinho de Super Bonder aqui, ó. O Super Bonder vai prender a borracha na base, evitando que a ponteira volte, quebre e você fique sem a ponteira para trabalhar. Se ela quebrar, eu te ensino a tirar isso aqui e consertar, mas assim é melhor, evita, ok? Então, vai comprar teu multímetro, um jogo de ponteira já vem no multímetro, você vai aqui, ó, agregar um pingo de Super Bonder aqui, ó, na junção entre o fio, ele é solto, ele entra, penetra aqui dentro. Você vai dar um pingo de Super Bonder aqui para proteger, para evitar que ele volte, enganche, quebre e na hora de um teste você fique sem a ponteira para que você possa trabalhar. No decorrer do curso você também vai precisar de um outro jogo de ponteiras. Esse você terá que fazer, um jogo de ponteiras. Olha como é que você vai fazer. Você vai pegar o mesmo jogo de ponteiras do multímetro, você vai comprar 2 agulhas de costura, número 2, são agulhas de costura, tá vendo aqui, ó? Número 2, 2 agulhas de costura. O que é que a gente vai fazer? A gente vai aquecer aqui, eu vou ensinar com você como é que esquenta aqui, tira, isso aqui sai. Quando você esquentar isso aqui sai. No que sair, vai sair com essa borrachinha aqui dentro, você vai tirar essa ponteira aqui e vai agregar no lugar dela a agulha. Vai ficar desse jeito, vai ficar como está aqui, Jonathan. Sabe para quê? Pelo seguinte, as placas mãe dos equipamentos, elas são envernizadas. Você está vendo o brilho do verniz aí, ó, na imagem? Pois é, esse verniz é um verniz de ultra resistência e muito duro. Quando você encosta a ponteira do multímetro para medir qualquer coisa aqui, fica uma película de verniz entre o componente que você vai medir e o bico da ponteira. Isso pode formar uma resistência, ensinar você a medir errado, ou pode levar você a se enganar, achar que aquilo ali não estava funcionando e na verdade está isolado, porque o verniz isolou. Quando você tiver a ponteira agulha, todas as vezes que você tocar em qualquer lugar, o bico da ponteira penetra o verniz e chega lá dentro no componente sem estragar absolutamente nada. Sem contar que haverão situações onde os componentes estão muito elevados, muito altos, como está aqui, e você vai precisar fazer um teste. A ponteira do multímetro não chega lá embaixo. No entanto, se você tiver uma ponteira agulha, você penetra aqui, ó, com a ponteira agulha e mede lá embaixo, em qualquer distância, em qualquer lugar, mesmo num ponto que seja minúsculo, sem a necessidade de quebrar nada ou tirar o componente para ter que medir, ok? Então você vai precisar de um jogo adicional de ponteiras, isso compra na cidade, não precisa ser para agora. Para agora você só vai precisar deste multímetro aqui, desse que eu te apresentei aqui, com este jogo de ponteiras. Só vai precisar disso para agora. Mas mais adiante, você já vai se preparando, daqui mais umas 4 ou 5 aulas, você já vai precisar desse para testar os componentes. Se não tiver, testa com aquela ponteira ali, mas você pode se prejudicar no teste, pode enganar. Então vai precisar fazer
esse jogo de ponteiras aqui, ok? Lá mais na frente, a gente vai precisar medir tensão com a placa energizada, jogar tensão na placa e medir os pontos de tensão. Isso é mais adiante. Nesse caso, você precisará de um terceiro jogo de ponteiras para colocar no multímetro. Será este aqui, ó. Então é um jogo de ponteiras, só que nas pontas agora você terá garras jacaré e não mais ponteiras. Olha lá, para que as garrinhas jacaré? Para que quando você for medir uma tensão, você posiciona lá e prende. E agora com a outra aqui você fixa. Precisa energizar um determinado ponto. Vai com a ponteirinha lá, abre a garrinha jacaré aqui, ó, prendeu lá, fica fixo, para não correr o risco da ponteira deslocar de um lado para outro, bater no local inadequado e queimar o equipamento que você está medindo, já que a gente vai trabalhar com tensão. Além de ser uma excelente proteção para que você não tome o choque elétrico, ok? Então você já sabe que a gente vai precisar. Resumindo, você vai precisar de um multímetro convencional imediatamente para que a gente possa começar a trabalhar. Se não tem ainda, providencie um baratinho assim. Você vai precisar mais adiante de um jogo de ponteira agulhas para que a gente possa medir os componentes eletrônicos, vencer a camada de verniz através do bico das agulhas. É bom você se lembrar que quem não tem prática para trabalhar com esse jogo de ponteira aqui, de vez em quando leva uma pregadinha aqui. Tem que ter cuidado quando fizer esse jogo de ponteiras. A gente esquece e se fura aqui nas pontas, ok? E lá mais adiante, lá na frente, quando a gente já estiver entendendo as coisas, quando a gente já estiver sabendo lidar, medir, energizar, testar, sem o risco de queimar nada, iremos precisar de um terceiro jogo de ponteiras, que são as garras jacaré. Essas duas últimas, a ponteira agulha e a ponteira jacaré, a gente vai ter que fazer. Eu vou lhe ensinar e você vai ter que providenciar. Elas não existem para comprar, tá certo? Então, passou essa etapa aqui, o que é que nós iremos precisar mais? É preciso um ferro de solda convencional. Não se trabalha na manutenção de equipamentos sem essa ferramenta. Esse ferro de solda convencional, o correto é que ele tenha uma base como essa aqui, fácil de manusear, de colocar em qualquer lugar e muito fácil de posicionar e tirar o ferro de solda. Isso é muito barato, a base em si não chega a custar R$20 e a média de preço de um ferro como esse aqui é R$50. O ferro que você vai adquirir para a gente trabalhar, o ideal, se você não tiver, é Hikari. Você deve comprar um ferro Hikari 60 watts, Power 60. Maior que isso você pode danificar os equipamentos quando for fazer solda e menor que isso não funciona para soldar componentes maiores. O ferro correto é um Power 60. Compre Hikari. Esses ferros são muito bons, muito dificilmente apresentam defeitos. E é o ferro que permite você fazer limpeza, raspar, modificar a ponta dele, afinar se for preciso e não perde a capacidade de soldagem, de adesão, de aderência aqui da ponta. Compre Hikari, Power 60, entendeu? Então precisaremos de um ferro de solda para que a gente possa trabalhar. É preciso também um sugador de soldas. Não é possível a gente tirar componentes aqui, porque na maioria das vezes nós iremos precisar tirar o componente, sacar daqui o componente que apresentou defeito, mas os terminais, as pads, os buraquinhos onde são colocados o componente, chama-se pads. As padzinhas podem entupir com solda. E se elas entupirem com solda, a gente não vai poder colocar o componente de volta. Então a gente vai precisar do sugador de solda para a gente, extrair a solda, que eu vou fazer prática de solda aqui, filmar as práticas de solda e você vai poder praticar aí também. Esse sugadorzinho de solda, ele não vem acompanhado com essa borracha aqui, ó. Essa borracha você tem que comprar por fora. Ela se chama camisinha para sugador. O nome é esse mesmo. O nome é esse. Não tenha vergonha de pedir assim. Camisinha. Me dê aí. Chega lá na eletrônica, vai ter uma moça muito bonita lá na recepção. Você diz, moça, me dê uma camisinha, por favor. Quando ela se espantar, você diz, é para sugador de solda. Para esse cabra aqui, ó, sugador de solda.
Aí chega aqui, ó, agrega a camisinha aqui, essa camisinha, essa borracha suporta até 600 graus de temperatura. O que é que acontece? Eu posso estar com ferro de solda quente, encostado no componente, eu vou poder encostar a camisinha no ferro de solda quente e ela não derrete. Pode ficar lá o tempo todo que ela não derrete. E aqui agora, à medida em que a solda amolecer na ponta do ferro de solda, eu extraio, sugo. A ponta do ferro de solda amolece a solda e a borrachinha da camisinha do sugador me auxilia para extrair, tirar essa solda para desobstruir o ponto, a pede para que o novo componente possa ser colocado na placa. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, recapitulando, precisaremos de um multímetro. É preciso naturalmente uma placa para treinar. Essa placa pode ser uma placa inverter se você tiver. Se não tiver, pode ser uma placa fonte de televisão. Pode ser uma placa fonte, pode ser uma fonte de alimentação do computador desktop e também pode ser uma placa mãe velha de computador desktop. Então, de posse da placa, você vai precisar de um multímetro. Um multímetro como esse, eu sugiro que, mesmo que você tenha comprado um multímetro bom, é ideal, se você não sabe usar, gastar um dinheirinho no multímetro desse aqui, fraquinho, para você aprender a trabalhar com ele, para não danificar seu multímetro caro. Né? Então, feito isso aqui, nesse primeiro momento, precisa ter o ferro de solda para a gente começar a trabalhar. Né? Passou pelo ferro de solda, você vai precisar arame de solda para que a gente possa fazer solda. Olha, existem 3 tipos de arame de solda no mercado. Tem a solda Best, a solda Cast e a solda Cobix. Solda Best não serve para o nosso trabalho. Ela funciona, mas não dá uma qualidade boa. Não é possível fazer uma solda perfeita aqui com solda Best. As soldas ideais para que a gente possa trabalhar aqui e fazer um grande trabalho, um trabalho bonito, bem feito, é solda Cast ou solda Cobix. Cast ou Cobix, ok? Não precisa comprar muito, você compra um pouquinho. Se não tiver carretel, você compra separado, porque vende separado e vende em carretel. Compra pouca coisa para você começar a trabalhar. Um outro material que vai precisar nesse primeiro momento para a gente trabalhar é esse tubinho aqui, ó. Esse tubinho que você está vendo aqui, ó, com arames dentro, ó, vou tirar aqui para você ver na minha mão aqui, ó, os arames, chama-se solda salva chip. Você precisa aprender a trabalhar com isso aqui, solda salva chip. Qual é a lógica? Vai ter situações em que a gente vai precisar fazer uma solda numa placa como essa e tem um componente bem grande aqui que a gente vai poder botar o ferro de solda aqui, esperar que o ferro de solda esquente, aqueça o componente, amoleça a solda para que a gente possa trabalhar. Mas vai ter situações em que você vai precisar trocar um conector plástico, como esse aqui, ó, tá vendo? Ou um conector como esse aqui. Eles também apresentam defeitos. Não se assuste, você vai pegar um conector de alimentação como esse aqui, ó, que é plástico, e o defeito é ele. Ele danificou, perdeu a aderência aqui, o componente está variando aqui, aí centelha e a placa não liga. Aqui eu não posso dar calor. Se eu encostar o ferro de solda aqui, o plástico derrete. Por isso mesmo, para tirar esse conector aqui, eu preciso dessa solda, é com ela que eu faço isso. Quando for preciso soldar coisas sensíveis, quando for preciso fazer soldas rápidas que não pode esquentar demais na placa, quando for preciso soldar circuitos integrados com muitos terminais assim, ó, como esse aqui, que vai grudar um terminal no outro, aí eu preciso trabalhar com isso aqui. Essa solda não serve para soldar, ela serve apenas para remover. Ela chama-se solda salva chip. Ela é para remoção, para você tirar componentes sensíveis usando o ferro de solda convencional, ok? Então, e o que mais nós precisaremos nesse momento? Precisaremos, não nessa primeira aula, nessa segunda, mas da terceira em diante nós já iremos precisar dessa pasta aqui, ó, chama-se pasta Soldatec.
pasta Soldatec. Só serve essa. Essa pasta aqui é para auxiliar quando você for fazer trabalhos em componentes como esse aqui, ó. Quando você for trabalhar com circuitos onde os terminais são muito juntos, como está aqui, estou passando o dedo aqui, tudo em cima do outro. Quando você for trabalhar em circuitos integrados que os terminais estão bem juntinhos, olha, um defeito aqui, por exemplo, não sei se dá para ver aí na câmera, depois eu boto bem focado em cima para você ver, tem um circuito integrado aqui, um controladorzinho aqui de pulso, está enferrujado. Então eu vou precisar desoxidar ele, está aqui bem perto onde está meu dedo, aqui bem perto desse conector vermelho. Quando os circuitos integrados estão assim, o circuito para e às vezes não é defeito nenhum, é só oxidação. Isso aqui apresenta um defeito chamado solda fria. Aí a gente precisa estanhar isso aqui de novo. Faz utilizando o ferro de solda e a pasta Soldatec. Então você vai também aprender a trabalhar com isso. Então são os materiais. Agora, vamos fazer um resumo. Para começar a trabalhar, assistindo a partir dessa aula, da próxima aula agora, você só vai precisar de um multímetro como esse e de uma placa. Só. Na próxima aula, depois dessa, você vai precisar de um multímetro desse e de uma placa dessa, ou uma placa de TV, ou uma fonte de alimentação do computador, ou uma placa mãe de computador desktop, para a gente começar a trabalhar. Nas próximas aulas daqui para frente, daqui mais 3 aulas, você vai precisar da solda chip, vai precisar do arame de solda, vai precisar da pasta Soldatec, vai precisar do sugador e vai precisar do ferro de solda convencional, ok? Passado essa primeira fase que você vai aprender a lidar com esses materiais, você aprender a lidar com esses materiais, aí entra a parte de teste e identificação dos componentes eletrônicos. Nessa hora você vai precisar das ponteiras agulha para que a gente possa medir componentes de todo tipo e de todo tamanho na placa. Terá que fabricar, você vai ter que comprar 2 ponteiras dessa, cortar, como eu vou ensinar como é que faz, e você vai fazer 2 ponteiras dessas para a gente trabalhar. Daqui a mais 4 aulas ou 5, você vai precisar de uma lupa como essa. Eu prefiro lupa grande, lupa pequena, cansa a vista, dá dor de cabeça, não ajuda nada, a gente se estressa e acaba ficando nervoso. Eu só gosto de trabalhar com tudo bem amplo para que eu possa visualizar as coisas. A minha é essa. Necessariamente não precisa ser assim, você pode ter uma lupa menor. Mas se puder ter uma lupa maior, a lupa é de fundamental importância para a gente fazer análise em pontos pequenos, distintos, difíceis de serem analisados. Também iremos precisar de uma pinça como essa aqui, ó. Tem que ser curva, como essa aqui está, pinça curva e aço inoxidável. Mas isso é lá para frente, lá da 6ª aula por diante. E também iremos precisar de um material como esse aqui, ó. É uma malha, chama-se malha dessoldadora. Malha dessoldadora. Tudo isso vai na apostilazinha para você ver. Já mandei um complemento para você, mas eu vou lhe orientando. Lá adiante a gente vai precisar disso. Também, da 6ª aula por diante, nós iremos precisar dessa ferramenta aqui, ó. Uma estação de retrabalho, estação de ar quente. Essa estação eu sugiro que você compre Yachun 850. Essa aqui, ó, analógica. Yachun 850, analógica. Quando essa estação chegar, que você tiver com ela, eu te ensino como utilizar corretamente em qualquer situação, ok? Mas esses materiais que eu estou te apresentando agora não são para imediatamente. Nós iremos estudar aqui pelo menos umas 6 aulas daqui para frente em que você não irá precisar da maioria desses equipamentos, tá bom? Mas lá na frente, quando a gente começar realmente a operar aqui, a tirar e colocar componentes, a fazer práticas pesadas aqui, intervenção aqui dentro, nós iremos precisar. E sem essas ferramentas que eu te mostrei aqui, inviabiliza. Nós não teremos condição de fazer a reparação. Porque aqui nessas placas, Jonathan, vai acontecer o seguinte, ó.
Quando a gente trocar um componente errado, a gente vai encontrar um componente com defeito. Vamos imaginar que esse capacitorzinho aqui, ó, tá com defeito, ou que eu vou encontrar aqui um diodozinho desse aqui que eu tô com o dedo em cima aqui, ó. Tá longe assim porque eu tô tipo fazendo uma exibição, mas depois você vai ver o componente em cima no detalhe. Só que é o seguinte, se eu errar no componente ou se eu queimar o componente, eu troco o componente. No entanto, se eu estragar a placa, tá perdido a placa. O componente a gente substitui quando a gente erra nele. A placa, se a gente errar, ela está perdida. E é justamente na hora da solda, na hora de tirar o componente, na hora de colocar o componente, na hora de fazer um trabalho envolvendo calor, envolvendo ferro de solda, envolvendo estação de solda, que nós iremos danificar a placa se nós não tivermos cuidado. Um outro material que você irá precisar a partir da quarta ou quinta aula é este aqui, ó. Olha aí, ó. Álcool isopropanol. Não é isopropílico, é isopropanol. Esse aqui é o material correto para que a gente possa trabalhar com eletrônica, com circuitos eletrônicos e possamos fazer os trabalhos bem feitos, como você vai aprender a fazer. Ok, Jonathan?